Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 14 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Russos se retiram de Kherson. Este vídeo revela como as forças ucranianas forçaram a retirada das tropas russas sem a necessidade de um confronto direto. Explicamos em detalhes a criação de uma zona de destruição de 150 km de profundidade que pulverizou justamente os suprimentos dos russos destinados a Kherson. Veja como o colapso logístico e os ataques a postos de combustível tornaram as posições defensivas russas totalmente insustentáveis. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Peço a todos que deixem o like, compartilhem esse vídeo. É um vídeo de estratégia militar e comente também sobre o que você ouviu aqui nesse vídeo. A estratégia ucraniana de colapso logístico. Essa foi a estratégia que os ucranianos estão usando, estão sitiando com drones diversas regiões. E assim as forças ucranianas alcançaram um marco estratégico crucial ao forçar o recuo da Rússia na região de Kherson. Notem que não é de toda a Kherson, de parte. Eles estão comendo, a Ucrânia está comendo o bolo em fatias. Não querem comê-lo todo de uma vez, que pode se empanturrar e dar um problema e não vai dar certo e vão sofrer muitas baixas. E os russos se retiraram sem um ataque, né? De artilharia, de tropas ucranianas, sem a intervenção da infantaria ucraniana. Mas os russos ficaram sitiados e não chegava a logística, não chegava a munição, não chegava a alimentação, não chegavam os remédios, etc. Ou seja, eles tiveram que retirar, segundo informações, de alguns soldados que estavam apenas com o pente de munição e não estava todo integral, né? Dentro da arma, não tinha mais munição para suprir. Eles tinham munição, mas não conseguiriam suprir todos os militares. E os ataques de médio alcance foram intensificados. Esse é um ataque até 150 km de médio alcance, de forma cirúrgica contra as linhas de suprimento logístico dos russos. Isso está acontecendo em outros locais. Está acontecendo na Crimeia, que eu fiz um vídeo separado pela importância e pelo fato que está acontecendo sobre a Crimeia, sobre esse assunto. Mais uma vez, a gente fala muito aqui sobre a Península da Crimeia. Assistam, é o vídeo das 16 horas. Os ataques de médio alcance, então, estão muito intensificados em todos os locais mais importantes do teatro de operações. Esta pressão constante minou a sustentabilidade das posições da Rússia e obrigou o comando russo a planejar recuos profundos, e foi o que aconteceu em Kherson. Esta retirada planejada, ela envolve dezenas de quilômetros de profundidade, ocorre inteiramente sem a necessidade de combates diretos da infantaria ucraniana, embora que ela avançou depois que os russos se retiraram. Kherson consolidou-se como o primeiro setor do teatro de operações, onde a campanha de interdição ucraniana colheu resultados práticos e massivos, ou seja, valeu a pena. As unidades ucranianas receberam ordens expressas para estrangular a logística russa na retaguarda do teatro de operações, ou seja, na linha de frente de batalha das principais localidades. O foco das operações concentra-se na destruição de alvos situados entre 20 a 150 quilômetros atrás das linhas russas. Esta tática complementa o uso de drones FPV convencionais que atuam em um raio de até 20 km de profundidade. Bom, para quem não sabe o que é drone FPV, pode estar chegando agora e se entendendo sobre essa guerra, são drones de ataque pessoa a pessoa, né? Vamos dizer assim, a pessoa. Então, um drone, um alvo, né? Então, é assim que um alvo, e normalmente essa é uma pessoa, seja um motorista de caminhão, de jipe, de qualquer coisa, até um soldado armado que está na viatura ou está tentando avançar. O plano também se soma à campanha de ataques profundos ucranianos que alcança alvos de até 2.000 quilômetros. Aí já não são os ataques que já vem acontecendo há muito tempo. Então é uma estratégia geral de ataque com drones, e vocês sabem que os drones são vitais para a Ucrânia neste momento. E a Ucrânia usa mais intensamente os drones do que os russos. As brigadas ucranianas expandiram o controle de fogo e estabeleceram então essa zona de até 150 quilômetros ali no teatro de operações.
Os operadores de sistemas não tripulados relataram um ganho expressivo de alcance em toda a extensão do território da província de Kherson. Modelos de drones FPV especializados agora atingem com precisão assentamentos a 30 quilômetros da margem direita do rio Dnipro. A margem direita é lá onde estão as tropas russas. Algumas aeronaves modificadas voam até 50 quilômetros. Aeronaves eles estão chamando um equipamento, que eu vou falar aqui como drone, né? Mas eles já não estão chamando que eles são um pouco maiores, mas que atingem uma distância um pouco maior, que é uma distância pequena ainda. Os que atingem 150 quilômetros são drones um pouco maiores, que na Ucrânia já são chamados como aeronaves. Eles vão um pouco mais longe e eles podem voar, essas aeronaves de médio que vão a 30 quilômetros, que vão a 150 quilômetros, elas podem voar a altitudes aí até 5 quilômetros de altitude, 5 mil metros. Então, é uma grande distância. Então, já estão tendo um outro tratamento na sua nomenclatura. Drones de grande porte também realizam a minagem remota das principais estradas de abastecimento utilizadas pelo agressor, ou seja, as estradas em que as minas vêm o transporte, a logística, esses drones de maior porte transportam minas e colocam onde o comboio russo vai passar. E aí aquelas explosões uma atrás da outra. E tem drones inteligentes, né? Eles sozinhos eles se armam no local e não na estrada, ficam ao lado da estrada. Quando eles veem que está chegando a tropa russa, o comboio para a tropa russa, eles imediatamente, sem dar muito tempo para os russos, eles colocam a mina onde vai passar a viatura militar da Rússia e a explosão, e quem está dentro, babau, né? E a logística também, normalmente explode tudo e sempre tem fogo em seguida depois. Tem um incêndio naquela viatura onde aconteceu esse fato. A unidade utiliza grandes drones-mãe, também a Ucrânia está utilizando. O que é um drone-mãe? Ele é projetado especificamente, ele transporta e lança múltiplos drones FPV, né? Que são menores, e eles vêm todos da retaguarda quando tem uma tropa grande, né? Ou seja, como o drone FPV é um drone pessoa a pessoa, o que acontece? Eles põem aqueles drones-mãe maiores e levam um monte de drone que vai explodir na cara dos russos. Essa campanha coordenada degradou o transporte motorizado ali na região de Kherson, limitou severamente a movimentação dos veículos pesados da Rússia. Então não estava chegando nem reforço para eles e não estava chegando nem a logística, essencial à sobrevivência de cada soldado e essencial para o combate, que precisam de munições e remédio para quem precisa de remédio. Caminhões de carga e caminhões-tanques sofrem perdas diárias, severas tanto em rodovias principais quanto em estradas secundárias de terra na região. De Kherson, a capacidade russa de abastecer a primeira linha de combate foi reduzida a níveis críticos nos últimos dias. As entregas de suprimentos tornaram-se caóticas e a escassez de combustível foi agravada pelo bombardeio da infraestrutura de reabastecimento. As forças ucranianas destruíram um importante posto de gasolina militarizado que abastecia as tropas russas na localidade estratégica de Skadovsk. Skadovsk fica em Kherson. Mesmo quando o combustível chega ao setor, os russos não encontram bombas ou tanques operacionais para fazer a distribuição. A Ucrânia bombardeou aquele posto de gasolina militar e acabou com as bombas de gasolina. E se tiver gasolina lá ainda, não tem como abastecer. A falta crônica de transporte deixou divisões inteiras do exército russo sem acesso regular a munição e combustível e novos reforços de pessoal. E aí o que aconteceu? O recuo russo na península de Kimburg também, isso eu já falei. Só vou fazer algumas citações aqui para não cansá-los com isso, né? Mas as interrupções causadas essa península de Kimburg, ela fica no estuário lá do rio, vai dar para o mar de Azov, ela fica do rio Dnipro, né? E na província de Kherson. As interrupções causadas pela artilharia e pelos drones ucranianos criaram um efeito cascata destrutivo no planejamento militar dos russos. O exemplo mais contundente desse estrangulamento ocorreu com a retirada forçada de um regimento russo na península de Kimburg. Eles tinham esse regimento lá e já saiu totalmente. Tinha ficado um pouco para trás, já saiu, a Ucrânia já controla, sem também gastar
um soldado de infantaria em combate para retirar. Os russos recuaram porque não tinham mais condição de se sustentar, porque se os ucranianos aparecessem de fato, eles não teriam munição suficiente para repelir as tropas ucranianas. Então todas as seções costeiras da península, que é na porção norte e oeste da península de Kimburg, também está totalmente liberada, ali está totalmente liberada. Mas os russos estão mais à retaguarda. Eles saíram das margens do rio Dnipro e estão mais à retaguarda ainda em Kherson, que vai continuar esse trabalho ucraniano, estrangulando a logística, não só em Kherson, mas em outras regiões também, como Zaporizhia, Península da Crimeia. Península da Crimeia eu vou ver no último vídeo, assistam que é muito importante. Lá os russos civis estão indo embora. E essas bases já apresentavam severas dificuldades de abastecimento devido às características geográficas remotas e expostas nessa região litorânea. Então, parte do contingente original havia sido transferida às pressas para reforçar o setor defensivo na região da Zaporizhia. Soldados que permaneceram em Kimburg operavam com efetivo reduzido e sem o suporte de novos reforços militares, que tiveram que ir embora, né? Então, foi um recuo e ganhou relevância histórica, porque não aconteceu por causa de uma investida da infantaria ucraniana ou blindados, né? Ou tanques de guerra em terra. Na realidade, foi provocado unicamente pelo colapso logístico gerado pela persistência e a ousadia dos ataques aéreos de drones na Ucrânia. Então, o relevo dessa península facilita a ação de drones. O modelo serve para o restante do front disso que a Ucrânia fez ali. E vai continuar fazendo isolamento total, né? E a estratégia da Ucrânia, para concluirmos, redesenha a guerra moderna, ao priorizar o colapso operacional do inimigo russo antes do choque terrestre. Quer dizer, o choque terrestre vai ficar como último recurso para pegar remanescentes, para fazer a limpeza, como a Ucrânia está fazendo nesse momento a limpeza ali naquela região. As tropas já ocuparam, mas estão vendo se não ficou nenhum remanescente, nenhum infiltrado, alguma coisa assim. Ao privar os quartéis generais russos de combustível e munição, as brigadas ucranianas limpam o mapa sem sofrer baixas severas. A vitória na península de Kimburg valida o método e abre caminho para novas libertações territoriais em larga escala na Ucrânia e expulsar definitivamente os russos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Peço a todos que inscrevam-se no canal, é muito importante, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.